Então a gente vai falar sobre, o tema de hoje é uma aula teórica, a gente vai falar sobre profissional do Feng Shui, né, que a gente tava... O que aconteceu? Na semana passada, a gente fez uma reunião com um cliente do escritório, que a gente estava pegando o briefing, né? Pegando tudo o que a pessoa queria, o que a pessoa queria na casa dela, o que ela queria na reforma dela, quais eram as prioridades, as expectativas, o que eles realmente precisavam naquela casa. E conversando com eles, como eles já estão nessa vida pós-quarentena, a gente percebeu que o que eles pediram pra gente foi um pouco incomum, foi um pouco diferente do que a gente costuma ouvir, né? E aí a gente ficou pensando, assim, a gente pensou bastante que o que as pessoas vão pedir pra gente de agora em diante vai ser talvez um pouco diferente. E a gente quis trazer essa conversa aqui com vocês, né? Então a ideia aqui é realmente ser um bate-papo, vocês também trazerem as opiniões de vocês, os pontos de vocês, pra gente conversar sobre isso juntos mesmo, né? A gente tava batendo um papo com a Tef e eu tava falando assim, quando eu tava lá atrás, assim, faz muitos anos, quando eu tava no cursinho, foi um professor meu do cursinho, da matéria de história que falou isso. Ele falava que toda vez que a sociedade muda a mentalidade, eles mudam o nome da era. Então, que é o iluminismo, todos os nomes das eras que a gente estudou na escola, que elas mudavam de acordo com a mudança de como as pessoas viviam, o que era importante para elas. E daí a gente ficou pensando a respeito disso, né? Porque tipo, a gente tá vindo de um costume e tá tendo uma ruptura agora, que é justamente o pensamento de que as pessoas estão migrando de uma vida e estão migrando para um online. Óbvio que isso já acontecia, mas por causa da quarentena, obviamente essa mudança do físico pro online já estava acontecendo, mas ela tinha um tempo, tinha uma certa velocidade. Mas a questão da quarentena, ela acelerou esse processo. Então, até o que a gente viu, assim, muitos colegas, muitos clientes, muitos amigos que não estavam familiarizados com esse universo digital, agora tiveram que se virar nos 30 e começar a entender como é que funciona YouTube, Instagram, Zoom, um monte de gente. A gente já está super familiarizada a fazer reuniões com Zoom, a gente já faz consultorias online com nossos clientes dessa forma já faz muito tempo, acho que desde 2017, 2018 a gente já faz. 2018 certeza, 2017 eu não lembro. E eles não conheciam, então a gente tá vivendo esses dias de ensinar os nossos amigos a usar esses aplicativos e tá vendo que as pessoas estão realmente mudando, né? Talvez, muito provavelmente, depois que esse momento todo passar, a vida das pessoas vai mudar também. A lógica das pessoas vai mudar também, tá? A gente tava conversando com uma cliente nossa que ela é advogada até, e ela estava contando que no escritório dela, ela fazia viagens quase que mensais para outra cidade. E isso era um custo enorme para a empresa. E eles tinham certeza que todo mundo tinha que se deslocar. Eles iam para Brasília. Então, uma vez por mês, ia gente de tudo quanto é canto do Brasil para Brasília para se reunir, para discutir pontos X. E desde que começou a quarentena, 2 semanas atrás, ela falou que eles estão fazendo essas reuniões online, cada um da sua casa, pelo Zoom, e tá dando super certo. E a empresa já falou que não vai ter mais encontro em Brasília, porque eles perceberam que super funciona, inclusive funciona até melhor essas reuniões à distância, porque como cada um tem a sua própria janelinha, né, fica todo mundo com uma janelinha que nem eu tô aqui com vocês. Aí eles chegaram à conclusão que não precisa, as pessoas prestam mais atenção, porque tá todo mundo se vendo, né, não é aquela coisa todo mundo junto olhando para uma tela, de repente um tá mexendo no celular e ninguém presta atenção. Então, ela já falou que isso muito provavelmente não vai mais acontecer essas viagens dela. Então, ela já sabe que isso é uma demanda que ela não vai ter mais. Agora, quantas empresas que estão tendo funcionários trabalhando em casa que estão funcionando? A gente já tinha passado por isso, porque alguns de vocês acompanharam. A Lari passou um tempo nos Estados Unidos, então ela ficou um tempo trabalhando de lá. E a gente também ficou com medo, ficou, nossa, como é que vai ser isso? E super rolou. Então, para muitos escritórios vai acontecer isso, vai ser normal realmente esse trabalho à distância. Então, só que qual que é a consequência disso pra gente, pro nosso trabalho? Antigamente a gente perguntava, você quer ou não quer um home office? Agora a pergunta vai ser, tipo, onde nós vamos colocar o seu home office? Entende? A pergunta vai ser um pouco diferente. Então, vou passar aqui pra vocês esses pontos. Então, o primeiro ponto, é o que eu já falei, o home office. Então, do home office, o que acontece? Pensa que agora a pessoa vai ter que trabalhar, não é tipo uma vez por semana que ela vai trabalhar lá, ou tipo, eventualmente ela vai fazer um trabalho de casa. Ela vai, que nem a gente está fazendo agora, a gente está trabalhando todo santo dia de casa, então você tem uma infraestrutura mínima básica que você precisa para produzir com qualidade.
Então a gente vai ter que organizar dentro do espaço casa esse cenário para a pessoa conseguir trabalhar bem, com qualidade, com produtividade, tá? E tem aquelas questões. A gente já fez uma live inteira falando só sobre home office. Então quem não assistiu essa live, recomendo que você vai procurar depois lá no nosso canal a live, ver se a gente coloca depois um link para vocês conseguirem ver tudo isso, para não repassar, para não ficar repassando na mesma informação, tá? Mas um dos pontos que a gente falou lá sobre home office, é muito importante você separar, ter um espaço bom para você fazer isso, separado de alguns ambientes. Por exemplo, o ambiente de dormir. Fazer um home office no seu quarto, qual que é a consequência disso? O quarto é um lugar onde você descansa, onde você relaxa, onde você tá querendo se desconectar. E o home office é um lugar onde o escritório, né, o lugar onde trabalho, é um lugar onde você está 100% alerta, você está concentrado, você tem que, né, dar o seu melhor, tá focado. Então, quando a gente mistura quarto com escritório, você tem duas energias conflitantes. E você tem uma coisa que está mexendo no seu subconsciente, que é a pessoa tá na hora de dormir preocupada e talvez até gerando estresse, desconforto, mal-estar pelo trabalho que não terminou, pelo relatório que não fez, pelo, sei lá, o contrato que deixou de enviar. Então fica essa preocupação, fica essa cobrança, e a pessoa acaba não conseguindo descansar no momento de relaxamento tão bem quanto ela deveria. E o oposto também acontece. A pessoa tá lá querendo trabalhar, ela fica olhando para a cama, e a cama vai conectar com descansar, com ter momento de intimidade, com ter momento para ela. Ela vai ficar tipo, nossa, como eu podia estar em casa, podia estar descansando, podia estar fazendo N coisas, eu tô aqui. Então ela vai, em 2 momentos, estar desconectada do que ela realmente deveria estar fazendo, tá? Então por isso que não é legal. O ideal seria ter um ambiente só pro home office, separado do quarto. Tá? Esse é um dos exemplos que a gente falou na aula do home office. Mas é criar esses cenários. Assim, os projetos que a gente fez até então, a gente não tinha esse foco. A gente não tinha o foco de você trabalhar 6 vezes por semana. Tem gente que trabalha de segunda a sábado, tem gente que trabalha de segunda a sexta, não sei qual que é a jornada dos nossos clientes. Mas a gente não tinha esse foco das pessoas passarem tanto tempo dentro de casa e terem essa qualidade, né? Então, depois vejam essa live para vocês pensarem realmente tanto na questão da pessoa não ficar num alinhamento da passagem do dia, para a pessoa não ficar de frente para uma parede de castigo, para ela não ficar de frente para uma janela e ficar desconcentrada, para ela não ficar em algum ambiente como o quarto e ficar com a cansada e gerar esse mal-estar nos 2 momentos da vida. Então, atentem a tudo isso, porque de agora em diante vão ser coisas que sim, muito provavelmente estarão no nosso escopo. Toda essa questão de home office, tá? Um segundo ponto que a gente separou, que tem muita mãe ficando doida agora nesse período de quarentena, porque elas precisam de um local para os filhos fazerem isso da distância, o famoso EAD, né? E a gente conversou com uma dona de escola, com outra amiga nossa que ela é psicóloga, e elas apresentaram umas questões sobre isso, né? Que os pais colocam as crianças na escola e vão embora. O que acontece lá dentro é problema da escola. Agora, esse problema não tá lá na escola, esse problema tá aqui, se bobear na sala de estar, do seu lado enquanto você trabalha. E eles falaram muito sobre a necessidade de uma criança. Então, até uma certa idade, enquanto ela é pequena, a criança não é só que ela senta e estuda, não é um adolescente que está estudando para um pré-vestibular, que realmente tem essa concentração, tem esse foco, tem esse entendimento de universo de vida. As crianças pequenas, que são as que estão dando mais trabalho para os pais, elas estudam, aí elas brincam, aí elas assistem televisão. Na escolinha mesmo tem N exercícios e atividades que as crianças fazem. Então, isso precisa ser recriado também. Então, tem que limitar essas crianças, criar um cenário de que elas precisam estudar. Essa educadora ela falou muito sobre criar um ambiente para essa criança, para ela se sentir pertencente a esse espaço. E separar também o momento, pelo menos de alguma forma conseguir separar espacialmente e em horário mesmo, momento de estudar, momento de brincar. E que vai exigir sim dos pais, em algum momento ele vai ter que parar, nem que seja 15 minutinhos no dia dele, para dar 100% de atenção para essa criança. E isso vai mudar a forma como a gente está acostumado. Quem já está vivendo isso já ficou doido, né? Já falou, a gente recebeu muitas mensagens de pais assim, tipo, não tô dando conta de lidar com isso. Os pais estão fazendo revezamento. Até porque agora é hora de consultar, né, o pessoal das escolinhas e eles darem uma orientação aí para os pais de como é que se cria esse cenário, né? Mas o que a gente pegou de informação para trazer para vocês.
foi... as crianças precisam de um espaço para elas se concentrarem, para elas entenderem, agora não é hora do castigo, é hora de estudar, e tem que ser divertido, e tem que ser leve. Então, criar esse espacinho para a criança conseguir focar no aprendizado, com todo o auxílio das aulas que as tias, né, que as professoras estão mandando de ensino à distância, mas ter esse espaço para isso, e ter o espaço da brincadeira, porque ela precisa brincar, faz parte de todo o processo, ela tem que ter esse cantinho também, tá? Eu vou colocar aqui como local de EAD, que é ensino à distância, mas pensando que também mais brincar. Que essa realmente também é uma das outras coisas que a gente pensa, que a gente imagina. Tá? Isso aqui são todas coisas que nós estamos imaginando nesses cenários. É o que a gente está ouvindo dos nossos clientes, que a gente está querendo trazer aqui para vocês. Próximo ponto. Vamos lá. Uma outra necessidade que a gente viu muito para os nossos clientes de agora, gente, é espaço para videoconferência. Até virou meme na internet, que foi uma piada que eu recebi, que a pessoa paga de ricaço, aí agora tem que fazer videoconferência, a casa tá lá toda estrupiada, e que depois que passar essa fase de quarentena, para as pessoas contratarem arquitetos e designers de interiores para reformar as casas. Realmente é uma necessidade, então se tá todo mundo em casa, vai todo mundo fazer videoconferência, vai todo mundo fazer reunião online, e é preciso um espaço para isso, tá? E talvez daqui para frente seja mais necessário ainda. Então o que vai acontecer? A gente vai precisar criar esses espaços para videoconferência, para reuniões online. Então o que esses espaços precisariam? Tipo o que eu não tenho agora, tá vendo a moto passar? Isso não pode acontecer no espaço que a gente vai projetar daqui para frente. A gente vai ter que cuidar bastante do som, do áudio, ter um espaço com silêncio, tá vendo? Isso aqui não é legal. Então a gente pode realmente pensar em ter um espaço que tenha uma acústica melhor. Assim, há um tempo atrás a gente fez um projeto para um cliente nosso que ele é dublador, e ele pediu pra gente que ele queria gravar de casa, ele queria tipo se deslocar menos, que os estúdios de gravação, de dublagem, parece que elas estão espalhadas pela cidade de São Paulo. E ele queria não ficar se deslocando tanto, ele pediu para fazer um estúdio dentro de um banheirinho. Foi muito legal, que a gente estudou bastante sobre acústica e a gente conseguiu, porque o banheiro, gente, era um prédio, então tem aquela questão da coluna d'água, que mesmo que o próprio andar não dê uma descarga lá, você tem os andares de cima, você consegue ouvir o barulho da água coando pela coluna. Então a gente teve que resolver essa questão. E sem contar que a gente tinha que também resolver a questão de uma preocupação. Eu vou compartilhar aqui com vocês, mas era uma preocupação. Era completamente isolado, acústico, pra não ter nenhum tipo de problema. Eu falei, se você passar mal lá dentro e desmaiar, a gente faz o que com vocês? Tem que ter um lugar, tipo um acesso de internet muito bom lá dentro, pra você pedir um socorro. Então são umas coisas que a gente não pensa no mundo, tipo, convencionalmente, mas foram questões que a gente levantou naquela época. Mas agora ele tá feliz da vida, porque ele tá em casa, a casa tá reformada, tá tudo lindão, e ele tem um espaço, ele tem um estúdio particular, tá? Então, e a gente viu como ele tá tranquilo nesse momento. Tipo, as pessoas não conseguem gravar, ele consegue. Mas é legal a gente pensar assim, num ambiente com uma acústica melhor para as pessoas e um cenário para a pessoa conseguir gravar em paz. Porque não necessariamente a casa precisa ser cinematográfica, mas pelo menos naquele espaço ele tem que ter um cenário legal, tá? Que nem aqui. Esse aqui é um cantinho da minha sala, mas eu dei uma organizada aqui nas coisas pra conseguir fazer o vídeo, pra não ficar uma baguncinha. Então, tipo, eu tinha um monte de planta, tinha mais planta. Aí eu desloquei aqui pra não ficar muito poluído o visual. Eu mudei, esse quadro não tava aqui, eu mudei ele de lugar. Então, existe essa criação de um cenário. Não adianta a gente falar, tipo, não existe. Existe. E não tem problema. Então, só que a gente vai orientar essas pessoas a criarem esse cenário. Então, olha só, tipo, quer uma ideia agora? Dá uma consultoria pra galera de como é que você cria o seu cenário de videoconferência. Dá pra fazer isso agora. Mas isso é um serviço que a gente vai ter que colocar também no nosso escopo. Falar, onde que você vai fazer? Quando a gente vai fazendo as perguntas, pegando a lista de necessidades do nosso briefing com o nosso cliente, aonde que você vai fazer as suas reuniões? Aonde você vai fazer agora que todo mundo faz live? Aonde você vai fazer as suas lives? Pra gente conseguir criar um cenário adequado para essas pessoas. Pensar em enquadramento, pensar em um monte de coisa. E uma internet muito boa. Tem que pensar agora, uma pergunta, a gente sempre faz essas perguntas, imagino que vocês também, sempre perguntavam isso para os clientes de vocês, onde que fica a central de internet, onde é que vão localizar, onde a gente localiza os roteadores numa altura mais alta para ele distribuir melhor o sinal, mas agora isso vai ser mais importante ainda, tá? Hoje, nesse momento, já está sendo importante porque está tudo online, mas daqui para frente já vai ser uma preocupação básica para todo mundo. Uma outra coisa que a gente percebeu, ponto 4,
que a gente percebeu que é uma necessidade, que a gente achou muito, muito, muito legal. É um local para fazer ginástica em casa, porque as academias estão fechadas, você não pode fazer ginástica nos locais. E então, gente, é uma nova necessidade mesmo. E muitas pessoas já falaram, tipo, gente, como é que eu consigo fazer ginástica aqui? E as pessoas, o que acontece é que as pessoas vão se virar nos 30. A realidade de hoje é essa. Então tem gente, como a gente trabalhou muito tempo com escolas de academia, escolas de dança, e a gente está acompanhando o trabalho deles, a gente está vendo que os alunos deles estão fazendo as aulas no quarto, tipo, separando um pouco mais os móveis e criando lá um cantinho para conseguir fazer a ginástica. Que nem para esse cliente, agora que a gente foi conversar, a gente conversou com eles já falaram, eu quero agora, eu quero um cantinho para treinar. Eu não queria, mas agora eu quero. Então, de agora em diante, talvez essa seja uma necessidade. E existe, sim, que uma tendência disso também. Querendo ou não, as pessoas que conseguem treinar de casa, elas ganham bastante tempo com o tempo que seria de deslocamento. Então, existe, sim, talvez uma possibilidade dos treinos virarem mistos. De vez em quando na academia, de vez em quando na escola, de vez em quando em casa, para você conseguir aproveitar melhor o seu tempo. Por que não, tá? Então, essa é uma coisa que está mudando na cabeça dos empresários de exercícios físicos, né, voltados ao corpo, e está mudando na cabeça dos clientes, que eles estão tendo que fazer uma prova, eles estão testando isso de forma... Estão sendo obrigados a testar esse tipo de vivência, e está sendo bastante interessante, tá? Então, aí que necessidade isso vai gerar pra gente, tá? A gente tinha acabado de fazer um projeto de um casal que o rapaz, ele era faixa preta em sei lá quantos estilos. Eram 3 estilos, ele era faixa preta em 2 estilos, em Kung Fu, em Taekwondo, se não me engano, e fazia mais Jiu-Jitsu e mais alguma outra coisa. Então ele era todo dos esportes. Ele já queria um espaço para ele fazer as práticas dele na varanda e um espaço para ele ter um altar zen, assim, que era uma coisa que é um outro ponto que a gente vai falar mais pra frente. Então, ele já queria esse espaço para treinar em casa e ele já trouxe pra gente esse questionamento que ele era uma exceção, mas agora a gente tá vendo que, tipo, outros clientes já estão vindo com isso. Olha, eu quero ter meu cantinho para fazer ginástica em casa. E o que eles pedem? Um espaço para guardar equipamentos. Então, se eles vão ter pezinho, elástico, tem um negócio que chama Bob, eu não sei se vocês já conhecem um pouco dessa área. Bob é tipo um boneco, sabe aquele boneco que a gente tinha para fazer escala humana? É ele cortado no meio com uma base pesada no chão que as pessoas batem no Bob, tipo, dão socos assim no Bob. É um formato de homem. Então, colocar um Bob tem proporção humana, então tem um negocinho razoavelmente grande. Então, tem que pensar como que a gente vai guardar isso tudo. Onde vai guardar tudo isso? Não dá pra guardar num armário, porque isso fica com cheiro. É um cheiro muito forte, é um cheiro de suor, você tem que deixar num lugar arejado. Então, onde vai colocar isso? Se é um espaço multiuso, que nem ela, era mais do exercício aeróbico, tipo ginástica localizada. Ele quer pular, quer chutar, quer fazer outras coisas, são outras coisas. Mas o que eles têm em comum, sabe? A gente não precisa criar uma academia de Kung Fu e uma academia de ginástica em casa. Mas a gente pode achar as coisas comuns e criar esse espaço. Então, por exemplo, um piso especial, de repente um canto que tem um tatame, tem várias cores de tatame. A gente conhece isso porque a gente já fez muita academia. Mas escolher alguma coisa que combine com o resto da casa, então ter um tatame. É necessário ter um espelho. As meninas que são dançarinas, que a gente já fez muita escola de dança também, elas precisam do espelho. Então, é possível colocar esse espelho na decoração e fazer uma coisa que fique legal, que fique discreto, que ele tenha esse espaço. Como é que a gente vai integrar tudo isso na nova casa? Isso com certeza vai ser uma dificuldade maior nos apartamentos pequenos, mas ainda assim não é impeditivo, é mais uma questão de como é que a gente vai levar tudo isso. Um quinto ponto, que esse a gente achou muito interessante, que a gente conversou com eles, que foi o armazenamento de comida. O que aconteceu? Especificamente esse casal que a gente começou a conversar, né, mas a gente começou a falar com outras pessoas, acho que é também um pouco da nossa sociedade, assim, até que nem os meus pais, eles já têm uma visão diferente, eles faziam compra do mês. Eu nunca fiz a compra do mês, eu fazia meio que uma compra semanal. E eu sempre trabalhei muito fora, tô falando agora um exemplo com a Bel. Eu sempre trabalhei muito fora. Então, eu tomo café da manhã e, tipo, um lanche da noite, porque almoço e janta sempre faço na rua. Então, a minha necessidade era muito pouca comida, porque senão a comida estragava, simples assim. E conversando com as pessoas, a grande maioria tem essa realidade. Tirando quem tem filhos, né? Quem é jovem ou não tem filhos, acaba fazendo a maioria das refeições na rua, ou pede muita comida.
E então se deparou com uma necessidade de, tipo, putz, eu não tenho espaço em casa para armazenar um pouco mais de comida, ainda mais que as cozinhas são pequenininhas, então tem os pratos lá, é pouco espaço de armazenamento mesmo. Então foi um ponto que eles levantaram que a gente achou super interessante. As cozinhas não são pequenas, a questão nem é tanto o tamanho da cozinha, mas o espaço de armazenamento. No caso, eles perceberam que eles acharam muito mais legal, tem mais espaço de armazenamento, que eles fizeram uma compra maior, perceberam que eles tinham mais possibilidades, que eles poderiam de repente fazer uma marmita e começar a fazer marmita e levar a marmita para o escritório quando voltasse a trabalhar fora da quarentena. E é um pensamento bastante interessante. Eles vão economizar e vão ter uma comida preparada em casa com os ingredientes que eles sabem de qual que é a procedência, mas isso vai mudar uma necessidade de armazenamento dentro da casa. Então, olha que interessante, né? Então eles já pediram pra gente muito espaço de armazenamento de alimentos, uma geladeira e um freezer, para eles conseguirem preparar muitos alimentos no final de semana, congelar tudo e deixar tudo aquilo armazenado, porque o freezer que tem hoje em dia, se for aquela geladeira que é uma torrezinha em cima, é frio, e depois a geladeira, ou invertido, tudo bem, mas se é uma geladeira normal, convencional, não caberia tudo que eles gostariam de armazenar. E vamos combinar, pelo menos nos nossos projetos, são poucos os casos que a gente fazia geladeira e freezer, a maioria a gente fazia só geladeira. Então isso também é uma mudança de forma de pensar a cozinha. Um outro ponto que a gente separou aqui, que muitas pessoas, isso foram amigos que vieram trazer pra gente. Churrasqueira em casa. Então, tem algumas pessoas que tem no apartamento, já tem o espaço da churrasqueira, então já conseguiam fazer, mas lá no sul teve uma aluna nossa do curso que comentou que lá no sul já é uma coisa bastante comum a cozinha com a churrasqueira dentro da casa, que ele faz parte já da cultura deles, o churrasco, e é tipo, vou fazer um almoço, vou fazer um churrasquinho, é normal. Aqui em São Paulo não é tão comum, churrasqueira é fora da casa, né, edícula. Mas teve um cliente que a gente está fazendo também que ele já veio com esse pedido. Ele falou que era uma churrasqueira integrada na minha cozinha. E é também um pensamento legal para a gente compartilhar com vocês, que pode sim mudar. Tá, então a churrasqueira integrada em casa, dentro da cozinha. Como se fosse realmente um item, assim. E muitos amigos nossos que moram em casa relataram que nesse período aí de quarentena, que estavam lá em casa fazendo nada mesmo, já fizeram vários churrascos, assim. Ficam mandando fotos pra gente no grupo de churrasco sendo feito. Eu sou vegetariana, não como churrasco, mas a gente sabe que é uma tendência que as pessoas... E muitas pessoas falaram, nossa, eu queria estar aí com você, eu também queria comer esse churrasco. Uma outra coisa que a gente marcou aqui foi a sala de jantar. A tendência é que a mesa vai ser mais utilizada. Então até a Sô brincou com a gente, é a outra arquiteta que trabalha aqui com a gente, que a mesa de jantar dela virou um coworking. Que tá ela, a irmã e a mãe, todo mundo junto na mesa de jantar, trabalhando, o espaço que elas estavam usando. E a maioria das pessoas que estão trabalhando na sala de jantar estão fazendo aquele esquema de monta-desmonta para poder ter a convivência familiar. Mas o que esse cenário todo está trazendo para a vida das pessoas é justamente a convivência familiar. Essa questão das pessoas estarem juntas, mesmo que obrigatoriamente eles estão juntos. Então as relações familiares, está todo mundo muito mais próximo, então vai ter sim mais espaço das pessoas conviverem. Então, e a mesa de jantar, pelo Feng Shui, vocês sabem, ele vai representar muito sim essa questão da convivência familiar, de desencontros, da comunicação. E então ela vai sim ter um espaço com um pouco mais de destaque, né? Ter esse espaço de convivência, de família em roda. Não sei como é que tá na família de vocês, assim, mas na minha tá rolando altos carteados, assim, a mesa de jantar virou o principal centro de cartas da casa. Mas ela vai estar representando isso, então de repente uma mesa, a gente já viu muitos clientes até já pediram pra gente, mesa quando ela é encostadinha na parede que falta um espaço, né, que você não consegue circular em volta da mesa, não tem tanta liberdade de movimentação. O ideal, de repente, pode ser que venha uma tendência mais para mesas redondas, que caiba mais gente, que vocês consigam fazer uma brincadeira mais dinâmica, mesmo com a sala de jantar. Um outro aspecto, isso já é um pensamento nosso, tá? A gente ficou depois pensando a respeito de outras coisas que poderiam mudar na casa. A área de serviços da casa. O que a gente percebeu que alguns clientes relataram pra gente, e alguns amigos também, né? Familiares também. Né? Nessa questão da quarentena, tem muita gente, a gente tem esse costume aqui no Brasil de ter alguém que vem e limpa as casas, de ter uma diarista ou de ter uma empregada, uma pessoa que ajuda na faxina.
que não é tão comum fora. Tem países que nem existe, não tem isso. Então, mas a gente tem essa cultura de alguém fazer a faxina. Só que nessa situação, neste momento, a gente viu muitas pessoas que não sabiam, nunca, não tinham o costume de fazer a faxina das próprias casas, tendo que lidar com essa realidade. Então, de não saber como fazer a faxina, de repente olhar para casa e falar, meu Deus, como essa casa junta pó. Isso também pode mudar a mentalidade. A nossa lógica foi que as pessoas podem mudar a forma como elas entendem os espaços, de repente quererem espaços que sejam mais fáceis de limpar, né, com menos, de repente, prateleiras com vidros, com coisas que juntem menos pó. Pessoas que têm apartamentos pequenos que fazem as próprias faxinas, pessoa que mora num apartamento pequenininho, sabe, o quarto, sala, cozinha, e que faz a própria faxina, as pessoas já costumam pedir isso. Eu imagino que os clientes de vocês também já falam, não, vai juntar muito pó, eu quero um espaço que não faça tanta sujeira, que não guarde tanta sujeira para ficar menos tempo fazendo a manutenção. Mas de repente tem apartamentos maiores, ou mesmo alguns apartamentos pequenos também, que a pessoa não costuma fazer isso, talvez de agora em diante isso mude, que a pessoa vai perceber que ela não quer gastar tanto tempo assim fazendo a faxina, ou a pessoa pode perceber que não, eu não preciso de uma diarista, eu consigo dar conta da faxina da minha casa, se eu, sei lá, uma vez por semana parar para fazer a minha faxina. E talvez eles mudem a lógica da gente pensar nos projetos, para de repente ter menos cacareco exposto, ter mais portas de vidro, ou ser alguma coisa mais clean, tá? E como isso vai mudar? O nosso projeto, a nossa forma de expor as coisas. E também uma outra coisa que a gente já recebeu muitos pedidos de vários clientes também é aquele robozinho aspirador, que é um robozinho, assim, é tipo um disquinho pequenininho que você liga, ele sozinho fica aspirando a casa toda, tem bastante nos Estados Unidos, aí ele volta sozinho lá pro cantinho dele e se reabastece sozinho. Esse robozinho, você não pode colocar, tipo, vou ligar naquela tomada lá e vai dar tudo certo. Não, ele tem uma distância mínima nas laterais, tem uma distância mínima de frente, tem toda uma logística que também vai ter que talvez entrar no nosso projeto, tá? Todas essas questões assim paralelas tem muito a ver com a necessidade que as pessoas apresentam pra gente. A gente está apresentando pontos gerais que talvez a gente já pode, né, nem esperar o cliente falar. Já oferece, a gente já pode falar para ele e apresentar, mostrar como a gente está pensando, conectado e ligado na experiência que ele vai ter dentro da própria casa, né? Quando eles contratam, um cliente contrata um arquiteto, ele quer soluções. Então a gente está fazendo esse pensamento que é um pensamento que a gente fez para os nossos clientes, que a gente vai fazer, todas as próximas cenas a gente já tá falando, isso, aquilo, daí você fala, nossa, eu não pensei nisso, nossa, é verdade, eu concordo com aquilo. Você tá se antecipando e mostrando que você está antenado, entendendo a realidade, entendendo o mundo e tá, olha, eu tô aqui pra suprir as suas necessidades, tá? E tudo isso pensando que a gente tem que organizar isso tudo de forma harmônica na casa, tá? A gente marcou aqui também na nossa lista, né, tipo, não ter o quarto de empregada já é uma coisa que não, pelo menos os nossos clientes são poucos que pedem, né? Um quartinho. A maioria usa só quando é diarista, só usa ou só usa o banheiro, algum dos banheiros da casa. É porque a gente já viu, existem algumas famílias que ainda têm esse hábito e era uma coisa muito forte. Tá caindo um pouco isso, sim, mas de ter um quarto de alguém que dorme na casa, alguma babá que realmente dorme lá, mora na casa, para cuidar dos filhos da família. Essa questão de ter ou não um quartinho já é uma questão que tá variável, tá? Os apartamentos novos não tem também, mas também é mudança, de novo, essas mudanças que acontecem. O nono ponto que a gente separou aqui para conversar com vocês, os espaços de meditação. Aqui a gente tá englobando, tá? Eu vou separar. É o cantinho de meditação, porque é um hábito que tem se popularizado bastante e muitas pessoas estão aderindo a esse tipo de prática para conseguir ter um desempenho melhor no mundo corporativo. Ele foi se popularizando no mundo corporativo por causa dos benefícios, tá? Não necessariamente ligado a algum motivo espiritual, necessariamente, mas é pela concentração, pela qualidade de concentração, pela qualidade de se manter em paz e se manter no eixo. Então, mas gera uma necessidade, né? Então tem desde pessoas que gostam de meditar na própria cama e tem gente que gosta de ter um espaço para realmente sentar e meditar, um espaço que a pessoa consiga se conectar. É importante ser num canto calmo. Não adianta você, de repente, o seu cliente mora numa avenida super barulhenta, que tem carros, uma mega avenida, super movimentada, e você tentar colocar esse cantinho de meditação na varanda aberta, que a pessoa não vai ter silêncio. Então,
não é muito recomendado. Então tem que ser um lugar onde a pessoa tenha um pouco mais de calma, que seja um cantinho mais tranquilo da casa, não de repente no meio da sala de estar, uma casa que tem marido, esposa, duas crianças e aquela bagunça, avô e avó, sabe? Você não vai conseguir se concentrar naquele espaço. Então tem que ser um espaço mais tranquilo, um espaço silencioso. Locais que a gente, pensando nessa lógica de juntar essas ações todas, depois eu vou repassar rapidinho dando umas sugestões de onde a gente poderia colocar, tá? Mas aqui eu já vou começar, a partir daqui eu vou falar dos próximos. O cantinho de meditação, a gente tem colocado bastante nas varandas do quarto, de repente na varanda de sala de estar, se não for muito barulhento, ou na varanda quando o quarto do casal ou o quarto do filho que gosta de meditar, que seja, é mais silencioso na varanda, ou pensando nesse cenário de ser um espaço interno no próprio quarto, tá? O ideal seria que tivesse um cantinho específico para isso, mas a gente sabe que não é a realidade da grande maioria das pessoas. Então, dentro do quarto já é um local onde tem silêncio, é esperado que o quarto seja um lugar mais silencioso, seja um local mais reservado, então é um bom local para a gente colocar um cantinho de meditação. O próximo aspecto são os altares, que até foi uma discussão, né, porque com a liminar, né, que pediu para as pessoas, que fechou todos os eventos esportivos, os eventos que têm aglomerações humanas, as igrejas também foram fechadas, sem entrar nessas discussões e tudo mais. Tem pessoas que sim, já têm o hábito de ter altares em casa e então muito provavelmente foi despertado esse interesse em ter no seu cantinho para sua prática de fé dentro das próprias casas, tá? As casas das avós geralmente tinha, né, uma Nossa Senhora. Os nossos clientes com mais de idade costumam pedir sim um altar referente à religião deles. Eu sou descendente de japonês, né, então no japonês a gente tem um altarzinho lá que é dos membros, os antepassados da família. É uma coisa mais habitual, mas eu não tenho religião, tá, gente? Mas é uma questão que pode sim vir a surgir, de repente fazer uma pergunta para essas pessoas, para os nossos novos clientes. E aí, o que você acha? Você quer um cantinho para você colocar uma imagem, colocar um altar, colocar algum elemento de conexão? Gente, lembrando que altar não necessariamente tem que ter cara de altar, não necessariamente tem que parecer uma igreja, não necessariamente tem que parecer um templo budista, nada disso. Um altar pode ser simplesmente alguma coisa que a pessoa se conecte. A gente já teve cliente que pediu pra gente altar, e não era um altar, era um porta-retratos. Ou era tipo uma imagenzinha pequenininha. Então não necessariamente precisa ser uma coisa muito grande. E geralmente as pessoas pedem esse tipo de imagens de conexão próximos do canto de meditação. Não são regras, mas são coisas que a gente costuma observar. Olhando pela ótica do Feng Shui, um bom local para a gente colocar altares é no guarda sabedoria e no guarda dos amigos. São os locais mais ideais, mais adequados, de acordo com o Feng Shui, para a gente ter esses altares, tá? Então vocês podem aplicar o baguá na planta baixa dos clientes e sugerir, de acordo com o Feng Shui, os melhores locais são esse e esse. E um último item que ficou super gritante, foi o que a gente mais ouviu, assim, das pessoas, foi esse. Um espaço para reconectar com a natureza, né? Que as pessoas presas em casas, muita gente percebeu que dentro da casa delas não bate sol, olha só. E não sabia, porque passava o dia inteiro fora de casa, ou não tinha essa necessidade, não tinha esse tipo de problema. Mas aqui entra toda aquela questão de biofilia, da gente ter essa conexão com a natureza. Nós somos, afinal de contas, animais ainda, nós vivemos. É muito importante para o ser humano essa conexão, tá? Coisas que a gente vai ter realmente, com certeza, muito provavelmente, assim, pela quantidade de coisas que a gente já ouviu a respeito disso, precisar mesmo tomar atenção com a insolação, em trazer o verde para dentro de casa, tá? E talvez tenha, assim, agora uma grande necessidade de janelas maiores, para a pessoa ter mais contato com o mundo externo, para a pessoa ter mais entrada de luz natural, para ter mais entrada de ar nos apartamentos que tem. Geralmente os apartamentos têm, tirando aqueles que já tem aquela cortina que é um rolinho, tem uma grande época que ficaram fazendo só com aquela janela que metade é veneziana, metade é vidro. Então, de uma janela de 100%, a pessoa tem 50% de luz e de ar, né? Então, é uma questão, assim, que muito provavelmente as pessoas vão prestar mais atenção. Vai ser um fator muito mais delicado na hora de compra de apartamentos, de aluguel, até mesmo de projetos do zero, tá? Muitas pessoas já pediam isso pra gente, que querem luzes
muitas janelas, ou que é um apartamento muito bem iluminado. Isso sempre foi uma coisa que a gente sempre ouviu muito. Mas agora a gente tá ouvindo mais, porque essa questão de ficar preso dentro de casa dá uma agonia. Só de estar preso, as pessoas já estão agoniadas. Aí se as pessoas não têm uma boa insolação, não tem uma boa ventilação e não tem natureza, vai ficar muito mais forte. Teve uma cliente que ela ficou relutando bastante. Eu não quero planta dentro de casa porque eu não sei cuidar. E a gente convenceu ela a ter uma plantinha. E ela mandou uma mensagem pra gente, tipo, meninas, obrigada, ainda bem que eu tenho essa uma plantinha, porque se não tivesse essa uma plantinha eu ia ficar muito triste. Ela tava sentindo muito mal de ter que ficar presa dentro de casa, ela ficou muito feliz de ter uma planta, gente. Então, é uma questão que a gente vai provavelmente trabalhar muito mais. Eu vou até compartilhar uma coisa que a gente fez, um térreo de... A gente fomos chamadas, a gente foi contratada para fazer toda a área social de um prédio aqui no centro de São Paulo, na região da Augusta. E a gente soltou um formulário online mesmo para pegar o que as pessoas mais queriam, porque como o espaço era muito restrito, a gente não podia fazer tudo, sabe? Não dava para fazer, já piscina já dava, já tinha, mas não dava para fazer churrasqueira, academia, não dava para fazer tudo. Então a gente tinha que escolher, e a gente escolheu pelo que a gente resolveu fazer a pesquisa para escolher o que estava mais em alta, o que as pessoas mais queriam. E o resultado da pesquisa nos surpreendeu mesmo, assim, surpreendeu a gente, surpreendeu o investidor, surpreendeu o dono, todo mundo ficou tipo, jura? A gente esperava bicicletário, a gente esperava academia, a gente esperava outras coisas. O número 1, o que as pessoas mais queriam, e não foi pouco, foi mais de 50%, assim, a diferença de um e outro era absurdo, era jardim. O que as pessoas mais queriam naquela região era jardim. Então a gente trabalhou muito forte nessa questão de ter jardim, de ter áreas verdes, a gente criou basicamente uns jardins suspensos lá para ser bem atrativo. Então, apesar de ter aquela questão de conexão com o cosmopolita, viver no meio da cidade, porque quem aqui não é de São Paulo, a região da Augusta, assim, é bem o centrão de São Paulo, então é bem essa pegada de estar vivendo na cidade mesmo, vivendo no urbano, mas eles queriam jardim, tá? Então, demos jardim para eles, mas as pessoas vão precisar mais dessa questão do verde dentro das próprias casas. Agora eu vou responder as pessoas do YouTube. A Lívia perguntou aqui, quando a gente estava falando sobre o cenário para reunião. O cenário tem que ter poucas cores para ajudar na transmissão, tá? Isso inclusive é uma dica, gente, que a gente recebeu quando a gente começou a fazer vídeos pro YouTube. Lá atrás, no canal lá do Betelier, a gente falou com várias pessoas, né? Como a gente conhece muitos dubladores, até que a gente entrou um pouco nesse meio, e tinha muitos deles que eram diretores, e eles falaram pra gente que o cenário é dica, gente, anota isso, que isso aqui é muito legal. Que nem, eu não tô vendo meu cenário inteiro aqui porque tá cortando, mas eles falam que o seu cenário não pode chamar mais atenção que você. Você tem que chamar menos atenção do que o seu cenário, e a sua roupa não pode chamar mais atenção do que o que você tá falando. Então, se você tá aqui compartilhando uma informação, no caso dos vídeos, ou se você está fazendo uma reunião com o cliente, é muito importante que ele preste atenção no que você está falando. Então, você tem que cuidar para o resto ser razoavelmente neutro, para o que tem que ser destacado ser realmente destacado. Então, tipo, roupa com muita estampa não é legal, e cenário com muita informação não é legal. Tipo, eu coloquei aqui, o meu até que tem muita informação, mas uma coisa que não pode acontecer, que está acontecendo aqui no meu. Eu vou tentar indicar aqui, ó. Tá vendo? É aqui. É ao contrário, tá, gente, a imagem. Isso daqui é uma gradezinha, que é pra colocar fotos, que tá sem nada aqui agora. Mas o que acontece? Ele não tá 100% na imagem, então quem tá assistindo não consegue fechar a ideia. A pessoa fica olhando o que é aquilo, ela gasta um tempo desnecessário tentando entender o que é aquilo, tá? Isso não é legal. E nem esse, cadê minha mão? Esse quadro aqui também. Porque tem um reflexo, não é pra ter reflexo, mas é o que deu pra fazer neste momento. E ele não tá inteiro na cena, porque eu não me posicionei direito. Se eu tivesse posicionado a câmera direito, o quadro ele acabaria aqui, nos pandinhas, e acabaria nos leõezinhos chineses. Então daria certinho, mas como eu não tomei esse cuidado hoje, tá sendo bom, ensinando pra vocês o que vocês não devem fazer com o cliente de vocês, tá? Então, em cenários para vocês fazerem videoconferência pros clientes de vocês, isso é muito importante, tá? Porque isso tira a atenção do público. Reflexo não é legal, porque a pessoa entende que tem uma janela do lado, tem um janelão aqui do lado mesmo. Eu moro num apartamento da década de 50, tipo, a sala inteira é uma grande janela, o que é ótimo, porque eu tenho sol. Minhas plantas também estão muito bem. Mas realmente tem que tomar esse cuidado, assim, das cores. É uma questão de composição. Pensa que você está fazendo um projeto de uma cena só. Então é só pensar nessa composição, tá bom, Lívia? Dani, aqui em Araçatuba é muito normal ter churrasqueiras nas casas e apartamentos.
Aqui em São Paulo também. Só que geralmente as churrasqueiras elas são nas varandas. Então quem tem apartamento com varanda é muito consegue fazer churrasco dentro de casa, né? Isso é bastante comum aqui. Mas uma coisa que a gente percebeu, que foi a gente já recebeu esse pedido, na verdade, né? Não sei se mais alguém recebeu, mas a gente recebeu esse pedido de fazer uma churrasqueira dentro do apartamento. Dentro do apartamento, não na varanda. Dentro, na cozinha. É uma cozinha mesmo, a única cozinha do apartamento com churrasqueira. A Lívia tá perguntando, eu nunca vi uma churrasqueira em casa, eu gostaria muito de saber como é que fica a questão do cheiro da fumaça. Eu também, estou pesquisando a respeito disso para ver como é que a gente vai sair dessa situação, mas muito provavelmente vai ter que ter um super exaustor ali, né? Então a gente não sabe ainda bem como é que a gente vai resolver, quando a gente resolver a gente fala pra vocês, tá? Mas é uma questão que apareceu, inclusive eu vou depois até perguntar pra nossa aluna que falou que lá no sul é super comum, porque eu vou descobrir como é que faz isso, agora eu preciso, né? Pergunta pra Márcia. Em casa, antes da quarentena, a mesa de jantar já era bem usada para reunir os filhos e sobrinhos para os jogos de tabuleiro. Viu só? Então muitas pessoas estão falando assim, a gente tem muitos amigos conversando com a gente que estão jogando cartas com os pais, estão convivendo mais com a família e estão usando a mesa de jantar não só para jantar literalmente, mas para fazer jogos, né? Mas é interessante porque a função da mesa de jantar é justamente essa reunião, essa convivência familiar, essa troca. A Márcia aqui falou, as plantas são a nova paixão da minha mãe, isso tem ajudado muito a distraí-la, assim, as plantas vão ajudar muito, né? Quem tem plantinhas aqui tá curtindo mesmo esse momento, assim, de quarentena, porque você tem um pouquinho de natureza dentro de casa, ajuda bastante. Daniela, o que você acha de pintar a área da mesa do home office de amarelo quando a pessoa estiver que ficar virada para essa parede? É que assim, quando você tá trabalhando no home office de frente para uma parede, vamos lembrar assim, quando você era... Eu não sei se você chegou a passar por isso, tá? Eu passei. Quando eu era bem pequenininha, eu tinha que ficar de castigo, quando minha mãe tava brava mesmo comigo, ela me colocava de castigo olhando pra parede. Então eu ficava lá, ela falava, você vai ficar ali até você se arrepender do que você fez. Eu podia nem estar entendendo o que estava acontecendo, mas eu tinha que ficar lá na parede. Então, isso mexe um pouco sim com o nosso inconsciente. Você ficar de frente para uma parede, você tá lá meio que de castigo, tá? Essa é a mensagem subliminar que fica. E também você fica olhando para uma parede, é como se você tivesse um bloqueio na sua frente. Você não tem uma visão ampla na sua frente, não. Você tem uma coisa aqui que você tá lá, fechadinho no seu mundo. Por isso que a gente fala, quando a gente coloca uma mesa de trabalho, uma bancada de estudos ou uma bancada de trabalho de frente para a parede, a tendência é que a pessoa vai começar a se limitar. Ela vai ver só, tipo... Sabe, já viu aquele ditado, uma pessoa que não vê um palmo à frente? Ela tá limitada. Então é isso que tá acontecendo, tá? Então não é a questão da cor, é a questão da parede, propriamente dita. Então, se de repente você coloca um quadro com uma perspectiva, dá para essa pessoa que ela tem mais para frente dela. Se for possível, a gente sabe que é difícil nos apartamentos pequenos, mas se for possível você colocar a mesa de uma forma que tenha horizonte, não necessariamente uma janela, tá? Depois assiste lá a live que a gente fala sobre home offices, que quando você tem uma janela na frente, a pessoa fica muito distraída, ela não consegue focar. E sem contar que se for uma janela com luz muito forte vindo para frente dela, você vai forçar muito a visão dela, vai começar a dar dor de cabeça e vai dar problema. Mas é mais sobre a questão de você ter um horizonte. Se for possível, não ficar de frente para a parede, show. Se não for possível, aí a gente tenta de outras formas, colocar uma perspectiva para ela conseguir ver mais, colocar alguma coisa que ela consiga ter uma visão mais ampla, tá? A Leide perguntou, quando bater aquele desânimo, o que recomenda? Leide, desânimo do quê? Desânimo da vida, desânimo do quê? Não sei de qual dos pontos você estava falando, tá? Não sei se você está falando só, tipo, geral, assim, a pessoa está desmotivada. Pelo Feng Shui, assim, tem N coisas que podem gerar esse tipo de desânimo, leseira, tá? Então, pode mandar pra gente conseguir te ajudar um pouco melhor do que tá acontecendo para aqui o cliente ou pra você estar se sentindo assim. A Luana tá perguntando, boa tarde, eu tenho muita dificuldade de aplicar a bagua na planta quando ela não é um cubo ou um quadrado perfeito. Pesquisei vários vídeos de muita gente fazendo cálculo e aplicando de forma diferente. Luana, a gente tem um e-book que a gente... É tudo lindo, né? Quando você vai fazer só uma aplicação numa planta quadrada, é a coisa mais linda do mundo. Mas as plantas não são, a maioria das plantas não é quadradinha, não. Então, a gente tem um e-book, se você for lá na nossa bio, no nosso endereço tem o Linktree, e no Linktree tem um dos botõezinhos lá, é pra você baixar o nosso e-book. Baixa, que a gente colocou, todo quanto é tipo de planta que a gente encontrou na nossa frente, a gente fez um tutorial de como aplicar. Então, baixa esse e-book, vê se você acha um parecido com a sua casa, mas mais do que isso, entende a lógica de como é que você entende o que é falta, o que é excesso, como é que você aplica o baguá, que aí você vai conseguir aplicar
sem problema nenhum, tá? A gente realmente colocou tudo que a gente sabe ali. Tenho uma dúvida. Quando vejo o ciclo dos 5 elementos? O tempo todo, gente. O ciclo dos 5 elementos, ele, assim, tem alguns conceitos que eles são muito fundamentais para o Feng Shui. Então, o Tao, né, o Yin Yang, é tipo como se fosse a raiz de tudo. O Qi, como ele permeia, também é a raiz de tudo. E os 5 elementos, eles estão em tudo também. Então, para você falar que você está aplicando o Feng Shui, tipo, essas coisas são muito básicas. Como ele permeia absolutamente tudo. Então, quando você vai trabalhar desde a energização dos espaços até equilíbrio, você pode equilibrar a falta da energia, você pode equilibrar a pessoa, você pode equilibrar a relação entre as pessoas, tudo isso usando os 5 elementos. Os 5 elementos, eles entendem que o nosso corpo tem os 5 elementos, cada órgão é um elemento. Então, os 5 elementos não é nem do Feng Shui, ele é da medicina chinesa e é a partir dele que sai basicamente tudo, tá? Então, se eu fosse responder, é o tempo todo. Você pode fazer uma aula explicando melhor do altar? Eu coloquei o meu na cozinha. Fê, tudo bem? Fê, uma coisa que você pode fazer já é colocar o baguá na sua planta e ver aonde que ele ficou. Assim, não necessariamente tem problema ele tá em alguns outros ambientes. Eu falei quais que são os melhores ambientes, os melhores guás, na verdade. O melhor guá para esse altar está na área da sabedoria, porque ele vai energizar, ele vai conectar com a energia do guá da sabedoria. E no guá dos amigos, porque os amigos, eles são pessoas que nos ajudam. Então, você tem altar, ele é tipo, quem tem altar é que tem uma conexão, tem uma fé e tem aquilo como um ponto de força. Então, ele também vai ajudar a dar energia para esses espaços. Não tem problema nos outros guás, esses são os melhores. Altar tem, assim, um porém em quartos de casal, porque depende muito de como é que a pessoa se relaciona com isso. A gente sempre fala nos quartos de casal, eles são feitos para você dormir e namorar. E o altar, para algumas pessoas, não tem essa conexão, assim, até se sentem mal de ter relação amorosa na frente de um altar. Então, isso começa a mexer com o subliminar, com o subconsciente das pessoas. Então, a gente acaba não recomendando, tá? Então, mas nos outros não tem problema, mas acho que eu recomendo você aplicar o baguá na sua planta e ver se a sua cozinha tá lá. Oi, eu sou nova aqui. Essas lives anteriores estão no YouTube, certo? Pereira, a gente tem o canal no YouTube, todos os nossos vídeos estão lá. A gente só tira esses vídeos de segunda-feira do ar. Hoje ele tá ao vivo agora. Vai acabar a live, a gente vai tirar ele do ar pra limpar ele, porque vocês viram que minha gata passou, eu dei errado no YouTube, então a gente corta tudo isso. Pra, se vocês quiserem assistir depois como uma aula teórica mesmo, só vai ter conteúdo. A gente fala só o filé. Eu sou vegetariana, tá? Mas é só, tipo, o melhor pra vocês assistirem, porque ela fica longa, né? Eu tô aqui falando há um tempão, ela tá longa. Então, pra ela ficar curtinha e vocês conseguirem aproveitar melhor o conteúdo. Mas, se eu não me engano, acho que ela volta na quarta ou na quinta-feira à noite, uma coisa assim. Mas todos os vídeos estão lá. E tá separado por tema. Tem os temas que nem a aula de hoje, que é o profissional do Feng Shui. Tem a aula teórica mesmo, que nem a aula do home office, é uma aula teórica. A teoria de Feng Shui, e de quinta-feira tem os estudos de caso, que a gente pega e coloca na prática e vê tudo isso aplicado na prática num caso real, tá? São sempre casos reais. Obrigada, vou pôr a imagem sim. De nada, Dani. Mas o que você acha da cor amarela sol nesse ambiente? Amarelo é uma cor que acorda, né? Elemento terra. Então, por cor é uma cor muito boa. Não tem problema nenhum, tá bom? Então, gente, foi. Um beijo pra todos vocês. E nos vemos na próxima aula.